De volta então com o seu Minas Esporte, Leonardo Silva, que participou do jogo treino contra o Vila Nova, admite ansiedade para voltar a atuar, mas prefere focar na recuperação final. O zagueiro sofreu uma lesão no joelho direito, quando ainda jogava pelo Cruzeiro. Passou por uma cirurgia e desde então vem se recuperando. Agora, no Atlético, Leonardo Silva não esconde. A ansiedade é grande para voltar aos campos. Claro que a gente quer jogar, quer ajudar, quer estar à disposição, né? Então, acho que trabalhar, aproveitar o tempo que a gente tem para recuperar bastante, ganhar condição física, técnica, para que a gente possa aí, primeiramente, estar à disposição do professor, para depois aí pensar em jogar. E experiente, Leonardo Silva sabe que para retornar aos gramados com tranquilidade, precisa ter confiança. Conforme for evoluindo, conforme a gente for sentindo confiança e poder estar praticando bem, sem sentir nada ali, a gente vai com certeza aí ficar à disposição e procurar ajudar. Paciência. Essa é a palavra de ordem do zagueiro Leonardo Silva. Ele está na fase final de recuperação da cirurgia no joelho direito e não deve estrear ainda na partida de domingo contra o Tupi. O primeiro jogo de Leonardo Silva com a camisa do Galo deve ser contra o ex-clube, o maior rival atleticano, o clássico do dia 12 contra o Cruzeiro. Mas enfrentar o antigo clube não serve de motivação extra para o zagueiro. Meu pensamento é estar bem, voltar a jogar, estar bem em todos os jogos, não só no clássico. Então acho que eu vou procurar ajudar, fazer o meu trabalho. O que Leonardo Silva quer é estar pronto o mais rápido possível e ajudar o Atlético a conquistar títulos. Se houver oportunidades, e num eventual clássico ou qualquer situação, a gente puder fazer um gol para ajudar a equipe, a gente vai ficar feliz. Mas a primeira opção é marcar, ajudar defensivamente, para que a gente possa ter essa estrutura aí e continuar bem como a gente está, para que a gente possa aí conquistar os nossos objetivos. Tá, então, Leonardo Silva, aguardar então que ele tenha condições. Nós vamos falar de um assunto agora que todo mundo pediu muito, tweetou, mandou e-mail, que é a reportagem da Placar. Deixa eu pedir para mostrar aqui. Galo forte e gastador, que é a matéria que fala então da questão de dívida do Atlético, da questão com o Ricardo Guimarães. Fábio Pinel, fala para a gente o que basicamente essa matéria fala. A reportagem, ela questiona as contratações do Atlético e a origem do dinheiro. De onde estaria saindo tantos recursos para que o Atlético contrate esses jogadores de renome como fez nos últimos anos. E cita Diego Tardelli, Daniel Carvalho, Diego Souza, recentemente o Richarlison, Leonardo Silva. Fala sobre questões envolvendo as dívidas do Atlético, dívidas trabalhistas, dívidas com o banco, aliás, com o Ricardo Guimarães, em função de empréstimos feitos pelo ex-presidente atleticano. Fala ainda sobre a nomeação de alguns conselheiros, ou a eleição, melhor dizendo, de alguns conselheiros do clube ligados ao ex-presidente Ricardo Guimarães. Enfim, ela questiona toda essa situação financeira do Atlético neste momento. De onde o Atlético estaria tirando recursos para contratar, sendo que tem uma dívida muito grande por trás ainda. Então, o presidente Alexandre Calil acabou de soltar a nota oficial, está no site do Atlético, quem quiser acompanhar com a gente. E o Alexandre Calil começa a nota, e obviamente eu vou resumir aqui alguns pontos. Ele disse que ao ler a referida matéria, né, que é essa que a gente disse, o Galo forte e gastador, ele ficou absurdado com o que ele considera ter sido uma matéria covarde. Não pelo título, que até me orgulha, porque, como dizia meu pai, só pode gastar quem tem. E assim pela forma infeliz com que a matéria foi conduzida pelos responsáveis ou irresponsáveis. E aí ele nomeia todo mundo, editores, redatores, enfim, palavras do Alexandre Calil na nota oficial. Se querem saber a verdade, o que vem acontecendo no Atlético, que não acredito, após ter lido tanta mentira, que façam algo elaborado, como deve ser o verdadeiro jornalismo. Sempre estive pronto a falar sobre qualquer assunto. Quem me conhece sabe disso. Essa matéria não é investigativa, não é informativa, e sim sensacionalista e mentirosa.
Uma pena. Poderia ter falado de um Galo que se encontra estruturado, equacionado e pronto para vencer, mas preferiu usar o Atlético para atingir quem sequer foi ouvido, mas citado diversas vezes, que aí, obviamente, ele está falando do caso do Ricardo Guimarães. E o presidente Alexandre Calil prossegue, diz que o Banco BMG e o Ricardo Guimarães faz no nosso clube e em outras dezenas de agremiações o que entende ser importante para a sua empresa. Durante anos, outros parceiros se afastaram do Atlético por motivos que não vêm ao caso. Essa primeira parte das explicações do Alexandre Calil aqui é bem o Calil mesmo. O pessoal pode acompanhar a íntegra da nota no site do Atlético. Dizendo aqui também, só para a gente confirmar, porque algumas pessoas são citadas nessa matéria, e o Calil diz que ele exclui dessas pessoas o ex-presidente do Conselho Deliberativo, doutor João Batista Argisoni. Ele diz, meu adversário político em diversas ocasiões, porém homem sério. Excluo também o doutor Alberto Lima Vieira, desafeto político declarado do ex-presidente do clube, Ricardo Guimarães, que talvez por um lapso de memória, por omissão da reportagem, não tenha citado que teve acesso a todos os contratos envolvendo o Atlético e Ricardo Guimarães. O doutor Alberto disse a mim, Alexandre Calil, pessoalmente, que se dava por satisfeito com o que tinha visto. Sobre a questão da multa, a revista fala que a multa de rescisão do Vanderlei Luxemburgo foi no valor de 20 milhões de reais. E o Alexandre Calil diz aqui, a respeito da multa do técnico Vanderlei Luxemburgo, que considerava ser um assunto interno, me obrigo para que todo mundo possa ver o tamanho da irresponsabilidade da matéria, isso segundo o Alexandre Calil, a esclarecer que não chega a 10% do valor divulgado. Essa, então, parte aqui da nota oficial, e o Calil termina dizendo o seguinte, nenhuma pessoa física ou instituição jamais colocou um centavo a título de empréstimo dentro da administração atual, que é feita com recursos próprios. O Alexandre é um cara muito sério, né, Dimara? A gente conhece o Alexandre há muitos anos, o pai dele, né? Hoje, o banco tem uma série de jogadores, né? Inclusive tem um diretor, que é o Elias Moisés, que trabalha hoje nos clubes do Brasil inteiro, não só no Atlético, mas em outros clubes do Brasil. O banco patrocina clubes hoje do Brasil inteiro, inclusive o São Paulo, o Cruzeiro, o Atlético, vários clubes do Brasil inteiro. Também. Em outros esportes também. Então eu prefiro ficar e acreditar muito no Alexandre Calil, porque eu considero o Alexandre um dos caras mais sérios que eu já vi mexer no futebol. Não, isso é intriga da oposição pura, né? Por que eles não vão investigar o Flamengo lá, que está devendo 500 milhões e vai pagar 1.800.000 reais por mês para o Ronaldinho Gaúcho? Aí depois a gente comenta essa matéria, porque essa matéria para mim também tem credibilidade nenhuma. O Atlético tem sim uma dívida, isso é claro, eu acho que a questão não é nem essa. E quem não tem, né? E quem não tem essa dívida. Mas a forma como foi conduzida a reportagem, eu sou obrigado a concordar. Realmente, ela levanta questões sem respondê-las e sem investigá-las profundamente. Então você não pode tomar como verdade o que foi publicado pela revista. Tudo bem que a Placar tem sua credibilidade, mas quantos veículos nós já não vimos cometendo erros? Deliberadamente ou não, diga-se de passagem. Então eu acho que, com base em outras questões ainda, não dá para confiar totalmente na reportagem publicada pela Placar nesse mês. Eu quero ver levantar a vida do Flamengo, a vida do Corinthians. Ah, tá. Você entendeu? Vai sonhando, viu? Eu só acho, com todo o respeito que eu tenho aos companheiros jornalistas da Placar que fizeram a matéria, eu só acho que a política do bom jornalismo tem que se ouvir dos dois lados, né? Para você publicar, né? E por isso que nós não havíamos... o mesmo espaço, né, Gilmar? O mesmo espaço. E por isso que nós não havíamos comentado sobre o assunto, porque eu queria ter a situação que foi colocada na revista e a nota oficial do Atlético para que a gente pudesse estar com os dois lados da questão. Obviamente, a tudo cabe uma apuração, a tudo cabe uma investigação, é óbvio, mas eu acho que é preciso, quando você vai colocar um assunto que é tão importante como esse, que atinge a uma torcida tão grande como é a torcida do Atlético, que mostra uma situação nacional, é preciso que os dois lados possam ser ouvidos. E atinge a credibilidade e a honestidade do presidente do Atlético, que eu acho que é pior ainda. E outra questão, o Eduardo Maluf esteve aqui no Minas Esporte e explicou como o Atlético arrumou recursos para contratar tantos jogadores e deixar os salários em dia. Só para resumir, ao invés de distribuir a receita para vários setores, está canalizando para determinadas áreas do clube. Ou seja, está trabalhando para que o dinheiro fique exclusivamente dentro do futebol. O pessoal está meio com inveja porque o Richarlison não quis ir para o time campeão brasileiro, preferiu vir para o Atlético. O Diego Souza preferiu vir para o Atlético. Vai fazer o quê?
Agora que o clube está estruturado, paga em dia, o jogador quer jogar onde se recebe em dia. O Muricy Ramalho falou, bom, vamos ver se o título faz bem ao Fluminense, que é um clube que não tem a mínima estrutura de futebol profissional. Porque vocês não vão investigar a relação lá do presidente com o patrocinador, como é que anda, por exemplo, também. Então, quem quiser... Também, Edmar, lá até tem alguns conselheiros que fazem uma onda tremenda. Essa politicagem sempre atrapalhou o Atlético. Eu sempre falo que o Atlético é o verdadeiro... Olha aqui, eu sempre disse o seguinte, que é mais fácil você cobrir... nas 4 linhas do Atlético, é muito fácil você cobrir. O duro é cobrir os bastidores. Exatamente. Porque eles sempre foram bem mais complicados nesse sentido. Quando está em paz, que você acha assim, agora está tudo bem, aparece alguém que é óbvio que a gente está... Claro, mas não é essa a questão. Né? Mas deixa eu dizer uma coisa, é óbvio que a gente aqui... não está dizendo que nada do que tenha sido publicado aqui seja verdade, muito menos isso. Nós não estamos questionando a veracidade da matéria, até pela responsabilidade que a gente sabe que todo jornalista tem que ter. O que a gente está dizendo é o seguinte, é preciso ouvir as duas partes. Acho que o Ricardo Guimarães, pela forma como ele foi citado, pela forma como a gente viu, ele tinha o direito de ser entrevistado e de poder dar a sua versão. Então, só para a gente fechar esse assunto, quem quiser acompanhar, então, a placar é essa aqui, que traz a matéria do Atlético. Quem não acompanhou, é essa placar que tem essa matéria especial, claro que traz o Ronaldo Gaúcho. Amanhã a Band transmite o jogo do Flamengo, a estreia dele. E também no site do Atlético, então, a nota oficial, onde o presidente Alexandre Calil esclarece todas as situações que a gente disse aí. Então, vamos mudar de assunto? Vamos mudar de clube? Se quiser, Roger ainda está liberado para sair, mas uma reunião com o Cuca contornou a situação polêmica e Roger disse que vai buscar a posição nos treinos. Segundo a diretoria, tudo muito tranquilo. E o Roger disse que o tanto que ele gosta do Cruzeiro, o interesse que ele tem, né, de continuar no Cruzeiro, mas também não disse que se não for interessante a situação com o Vasco, que ele não iria. Mas ele está aí, e a prova está aí. O treinamento que está fazendo, com toda vontade, e isso para nós essa indisposição que havia, insatisfação do jogador, deixou claro que não existe essa insatisfação e não tem a indisposição entre ambos. Então a gente está muito tranquilo e a vida continua na melhor condição possível. Não, o Gilberto está muito tranquilo, o Roger também muito tranquilo, né, com relação ao que foi dito pelo Gilberto, o treinador tranquilo. Acho que, de repente, a gente fica colocando, criando problemas no que não está acontecendo, no que não está existindo. A situação está muito tranquila para nós todos. E os treinamentos estão acontecendo da melhor maneira possível. Eu não estou vendo necessidade aqui de você ficar chamando A ou B para uma conversa em reservado. O que aconteceu ontem com o Roger foi que o Roger estava lá na sala, eu falei com ele que eu queria falar com ele, uma outra situação até com relação à proposta do Vasco da Gama, e o Cuca chegou naquele momento e nós acabamos sentando todos para fazer essa reunião, que foi de ótimo proveito. É como eu esperava que o desfecho terminasse, porque se trata de um jogador do Cruzeiro, de um profissional do Cruzeiro, que é respeitado pelo que já fez e pelo que pode fazer. A confiança nele todos temos, né? Precisava alguns ajustes, esses ajustes aconteceram, às vezes uma palavra mal encaixada, mal interpretada, daqui ou dali gera algum tipo de desconforto, e as coisas com o tempo, né? O tempo é o melhor remédio para tudo. Ele arruma tudo, e arrumou assim também num tempo muito curto, de forma que ele tem ambiente favorável perante o grupo, vai buscar seu espaço como a gente imagina que tem que ser. Ele já participou do treino normal, até porque ninguém tinha afastado ninguém tinha preterido ninguém, pelo contrário. Resolvida então a questão? Segundo o Dimas, está tudo tranquilo. Entre mortos e feridos, escaparam todos. Né? Ou seja, o Cuca ficou bem na fita, o Dimas ficou bem na fita, o Roger bem na fita. Agora, o Zezé foi lá, conversou, acertou, né? Bateu papo com todo mundo. Né? O Zezé, que é mais do que político. E eu acho que o Roger é um jogador importante para o Cruzeiro. É muito mais importante que o Carlos Alberto. Né? Porque o Roger, o ano passado, esteve aqui Mas olha só, o Dimas diz que não está descartada nenhuma situação. O Roger está liberado. Se ele quiser, né, continuar essa história com o Vasco, enfim, ele até diz nessa mesma entrevista que o Vasco pediu aquele tempo em relação à troca de treinador, que acabou sendo confirmado hoje, que é o Ricardo Gomes.
Deus ajude. Mas aí o Ricardo vai querer, claro que ele vai querer o Roger. claro. Porque é menos problemático. Porque o ano passado o Roger esteve aqui o tempo todo e não criou problema. Eu sei, mas E aí acho que tem esse essa ano ele história. pode. O Roger não falou que quer disputar a posição, agora o Roger define. Eu Claro. quero ir, eu quero ficar. Acho que está na mão do Roger a definição dessa situação. E aí o Dimas também falou que o Gilberto está tudo certo, porque o Gilberto acabou entrando nessa confusão, né? Das declarações dele de domingo, mas disse que está tudo em paz. Ele foi vaiado, né, num certo momento pela torcida, aí já um outro grupo respondeu apoiando o Gilberto, mas o certo é que fizeram uma tempestade em copo d'água. Com sinceridade, o Roger falou, eu acho que o Cuca depois veio, tentou apagar um incêndio com gasolina e o Gilberto chutou o pau da barraca no último domingo. Vamos ficar calmo aí, gente, porque... Tem Libertadores. Dia 16 começa a Libertadores e o jogo é contra o Estudiantes na Arena do Jacaré. Ontem, pela internet, no Twitter, consultando alguns torcedores, né, a maioria mostrou-se você favorável. fez uma pergunta, né? Perguntei o que os torcedores acharam, né, da permanência do Roger, e todo mundo gostou, de uma forma geral. Alguns fizeram ressalvas no sentido de que o Roger, pelo menos, tem que aceitar a condição de reserva e mostrar que merece ser titular, mas 99% dos cruzeirenses no Twitter aprovaram a permanência do jogador. Realmente tem muito a acrescentar essa equipe, tem técnica, a parte física ainda deixa a desejar um pouco e com certeza ele será útil, como disse o próprio Cuca, ao longo dessa caminhada do Cruzeiro na Libertadores. Eu acho que está certo. E só para tomar cuidado com o Grêmio, que o Grêmio declarou recentemente que está querendo um meia. E como ele já tem um passado no Grêmio também, vai que de repente os gaúchos E investem. um passado bacana, um Isso aí, passado eu só bonito. vou concordar com o que o sempre fala, Roger. nosso querido Não, Lélio, não é o muito Roger, parecido, em não. forma, é o melhor jogador do Cruzeiro. Eu também continuo achando isso. Agora, Carlos Alberto não, viu, gente? Ele não joga desde... Foi 2004 que o Porto foi campeão da Copa dos Campeões. 2004. Era o José Mourinho, técnico. Desde lá nada? Desde lá ele não fez mais nada. Brigou com o Leão, brigou com esse, brigou com então, aquele. fez Ele só alguma briga. coisa. Desagregador. É bom ficar com o Roger de vez em quando Estrela. falando isso. E ele é estrelão mesmo. Estrela. Estrelão e não está jogando absolutamente nada. Então Nada. vamos lá, intervalo rapidinho, já a sequência do Minas Esporte. No próximo bloco tem gols do passado, não sai daí. Olho no Minas Esporte, olho na Band.